Dois a Na três melhor das dias. hipóteses, Sim, tá? E na pior das hipóteses, tipo, uma infinito, semana. tá? Tá bom. Não, beleza, que essas datas, essas estimativas são importantes para trabalhar em cima do que a Pri falar sobre data de contrato. Então, se a gente pensar 15 dias e mais 2, 3 dias de emissão, dia 12 de junho, mesmo por coincidência, que foi o chute que eu dei, é meio que o deadline. Se dia 12 tiver tudo assinado, talvez ainda dê tempo. Não, mas ainda tem o TG, né, Lau? Tem o termo de guarda ainda. Tem o termo de guarda, Então é que bem levaria. arriscado. Levaria mais quanto tempo o termo de guarda? Tipo uns 5 dias, né? Ou É. menos. Tá, uns 5 dias. Então, dia 12 já não daria. Teria que estar tudo assinado, sei lá, na semana do Corpus Christi, Isso. Pra de ser preferência até, vencido em junho, sim. tipo, 5 de junho tem que estar tudo assinado pra gente conseguir fazer. De resto, é mais difícil de garantir. Ou seja, tem uma semana, porque hoje é dia 29 de maio. Isso. Tá bom. Não, Isso se beleza, o obrigado. Ministério, assim, Oi. cumprir com. Isso se o Ministério cumprir com todas as datas, no mínimo. As datas mínimas Uhum, deles. uhum. Bem, dos contratos com o Ministério. 5 de junho, pois tem 2, 3 dias de LI, 15 dias para agendar o voo e 5 dias para o termo de guarda. Beleza. Então esse é o F2 de vendas, que bem ou mal vai ser apresentado amanhã. Além disso, tem F2 de OPEX. Então, F2 de OPEX, a gente ainda depende dos dados de maio que só vão chegar no fechamento, né, na semana que vem. Então, a semana que vem, que é 5, 6 e 7, é, provavelmente é uma semana que eu e o Thomas vamos trabalhar bastante nessa parte de OPEX. Porque a gente tem que entregar até o dia 12 ou 13, porque a reunião com Patrícia vai ser em. Tô procurando aqui no meu calendário. Aqui, vai ser no dia 15, na quinta-feira da outra semana. Então, isso é um pouquinho de cenas dos próximos capítulos, mas eu já vou me adiantar essa semana para pelo menos fazer uma estimativa antes de receber os dados, porque os dados vão chegar no fundo super em cima. Isso eu já tinha levantado a bandeira com o Thomas, então o que ele tinha orientado todo mundo era de manutenção da F1. Tipo, ó, nos avisem se teve alguma mudança, mas a gente, assim, todo o resto constante a gente vai imaginar que tá igual. Não tem, entre aspas, muito motivo para mudar a F1. Então, é com esse cenário que a gente está trabalhando. Então, já falei das duas F2. O que mais que temos aqui? O Thiago volta de férias agora no dia 1º de junho. É, o Vimizin continua marcado para o voo para o dia 31, chegando no dia 1º, então provavelmente é o próprio Thiago que vai fazer a coleta, né, Lau? Isso. Beleza. Para todo mundo entender é que foi cogitado de adiantar esse voo, porque nos termos do contrato estava escrito que o nosso prazo seria 30 dias da assinatura e não da autorização de embarque. E 30 dias da assinatura seria tipo ontem. Acho que foi dia 28 ou 29, ontem ou hoje. É, então aí teve duas coisas. A primeira é o Damian avisando o Ministério por escrito que assim, ó, vai ser entregue no dia 1º. E a segunda é para os próximos contratos e para as próximas propostas, a gente ficar ligado de colocar 30 dias da autorização de embarque, não 30 dias do contrato. Essa é uma ponta que sempre ficou meio solta, porque o próprio contrato de Vimizim tem um contrato e tem um aditivo. No contrato está escrito num texto e no aditivo está escrito em outro texto. Um diz que é da autorização de embarque, o outro diz que é da assinatura. Então, o Demian está defendendo que a gente sempre coloque no texto que é da autorização de embarque, que é, digamos, a partir daí, que depende de nós. Inclusive por isso que na última proposta que a Pri fez de Naglazaime, eu até fiz esse comentário, que na proposta ela colocou 30 dias da assinatura. Então, é um tema para a gente também ficar ligado para nos resguardar.
e evitar problemas de interpretação. O que que eu quero dizer com problemas de interpretação? Uma Anaísa da vida ler esse termo e falar: ah, olha, a Biomarin está atrasada. Porque segundo o termo é 30 dias da assinatura. E aí a gente tem que explicar que tomada não é focinho de porco, porque assim, a gente não pode importar até ter a autorização de embarque. Se o Ministério leva 20 dias para emitir essa autorização de embarque, a gente só fica com 10 para importar. E 10 dias é pouco, né? Hum, é isso que eu tô me lembrando de notícias gerais. Se eu lembrar de mais alguma coisa geral, assim, eu vou comentando. Ah, não, um último é a apresentação do Jeff. Então ela vai ser no dia 6, que é terça-feira da semana que vem. Só que a gente tem que mandar tudo para a Latam até amanhã. A vantagem é que já está praticamente pronto. A gente fez uma reunião na quinta-feira passada, na qual a gente apresentou para o Patrice. Ele pediu algumas mudanças pontuais, mas para todos os efeitos a apresentação está praticamente pronta. Então, é um tema que, entre aspas, está distante, mas como o deadline é amanhã, a gente já deixou ele pronto. Acho que é isso. Vou passar, então, a palavra para vocês. Segundo as minhas notas, na nossa última reunião, a Fê foi a que falou por último. Então, Fê, dessa vez quer começar você, por favor? Sim, quero. Vamos lá. Começar pelo HCPA ainda. Estou aguardando a Samara, Marcelo, responder um comentário. Eu vou até pedir para vir aqui cobrá-la, ou eu mesma cobro, sobre um comentário que o HCPA fez sobre o termo, tá, de consentimento, que consta no contrato, na verdade, não é nem o termo, tá um conflito ali dentro da minuta. Então, o status do HCPA é isso. Casa dos Raros. O master já está pronto. Eu vou pedir a SOW, né? E aí a gente vai colocar uma SOW só, conforme o Demian comentou, né? Que a gente poderia fazer uma SOW só para tanto para incluir MPS e CLN2. E hoje, às 3 horas, a gente tem a reunião com o Dr. Giuliani para esclarecer o porquê que a gente mudou ali vai precisar mudar a proposta para a gente mudar, só para vocês entenderem, a gente tinha uma proposta inicial no qual a gente pagaria o que está em aberto de 2020 e 21, não, 21 e 22, desculpa, já estou até confusa. E mais um pedaço de 23, é isso aí, E Fê. mais um pedaço de 23. Então a gente tinha ali mais ou menos R$ 500 mil para pagar para Casa dos Raros, não, né? A gente tem em despesa em aberta com a Fundação Médica. Não é com a Casa dos Raros. Então a ideia era a gente tentar repassar esse valor para a Casa dos Raros dentro de uma proposta no qual ia englobar aí um valor a mais nos exames para que a gente pudesse cobrir esse passivo. Porém, em reuniões com o Demi e com a Carol, a gente definiu que a gente deveria esquecer o que a gente deve para a Fundação Médica, deixar para trás isso aí e começar uma nova proposta do zero com a Casa dos Raros, porque a gente não pode pegar o valor que tem aberto para a Casa dos Raros e simplesmente repassar para Fundação Médica, desculpa, repassar para a Casa dos Raros, uma vez que nós não devemos para a Casa dos Raros, né? E poderia se repassar esse valor desde que a Fundação Médica fizesse algum documento e mencionasse que a gente poderia transferir, né, esse valor em aberto para a Casa dos Raros. Então, hoje a gente vai ter uma reunião com o Dr. Giuliani e com o Demian, porque eu repassei essa informação para o Célio, que é o gerente, né, da Casa dos Raros, e ele passou para o Dr. Giuliani. Eu acho que o Dr. Giuliani, não sei se não entendeu, o Célio não passou direito, então ele pediu para convocar essa reunião com o jurídico para que a gente possa definir. Então, a ideia hoje nessa reunião é a gente sair já com uma decisão, espero eu, de como que a gente vai fazer essa proposta.
Sugestão do Demi, e a gente, e Marcelo, e Thomas, todo mundo junto, nós pensamos em fazer um adiantamento não, né? Vamos fazer um setup de um valor X, que a gente não sabe qual é esse valor. Então, a ideia é que a Casa dos Raros, ela nos fale, olha, para processar os exames da Biomarinha, eu preciso de uma máquina que custa 200 mil. Ah, eu preciso de um computador, eu preciso, sei lá, enfim, e a gente conseguir chegar num valor razoável para que a gente possa fazer como setup, não mais como adiantamento. Porque se a gente fizer como adiantamento, vai abatendo nos exames e talvez isso a gente não consiga pagar nunca mais, porque o valor é um pouco alto. E a Casa dos Rádios, ela está precisando de alguns equipamentos para ajudar ali no processo das análises, não só nas nossas, porque esse equipamento ele vai fazer a análise de outras doenças, né, e de outras MPSs, claro. Então, hoje a ideia é a gente discutir isso e tentar chegar ali num consenso no qual a gente possa ajudar, entre aspas, né, a Casa dos Raros e também não ter nenhum problema de compliance, de auditoria, mediante o valor que a gente vai repassar ou o valor do exame que a gente vai pagar. Porque se a gente pegasse o valor, acrescesse um valor em cima do valor de mercado hoje, não ia fazer muito sentido, porque o exame ia custar R$ 2.000, sendo que hoje, em média, R$ 500 se a gente for fazer as 3 análises. E isso seria um ponto para a auditoria. Por que que você pagou R$ 2.000 no exame que custa R$ 500, né? Então, a ideia é essa. Hoje, no final do dia, a gente deve discutir e eu espero que a gente consiga chegar ali no final para a gente já tocar esse contrato e esquecer o passado, que está aí há 2 anos e pouco, sem renovar o contrato, sem pagar, sem nada. É isso aí, Fê. Se eu puder só colocar, tudo que você falou tá perfeito, eu só vou fazer dois complementos. Uhum. Primeiro foi que a reação do Giuliani nos pegou meio de surpresa, porque a Fê já tinha tido uma conversa com o Célio, que ele meio que entendeu, assim, a conversa foi da Fê, ela própria pode dizer, mas meio que saiu numa boa. Tipo assim, ok, Sim, então não vamos fazer nessa modalidade de custo por paciente, vamos fazer na modalidade de setup, ok, combinado. Inclusive, ele ficou de pesquisar esse valor para poder nos passar. E aí, passou 2 dias, veio o e-mail do Giuliani, meio assim, espanando. espanando, demonstrando ali uma frustração. Então a gente, o comportamento do Célio e o comportamento de Juliano foram muito diferentes. Então, por isso que a gente está com essa hipótese de que, às vezes, no momento que o Célio passou para o Juliano, ele passou de um jeito meio torto, e aí o Giuliani interpretou mal. Ou então pode ser simplesmente perdeu a paciência, porque já está quase 2 anos e meio de lenga-lenga, mas, meu, até aí, é, nós A gente está também. tentando, A nós gente tá, já fizemos de tudo já, inclusive. a gente também já está sem paciência e também já está tentando há um tempão, então não sei, não sabemos exatamente o que que aconteceu aí. E aí, como fruto desse descontentamento que o Giuliani manifestou, ele até falou, então quero falar com alguém do jurídico, ou quero falar com alguém da direção da Biomarim para resolver de uma vez por todas. E aí a gente achou por bem chamar o Damian para conversa, para relembrar o Giuliani algo que a gente já falou para ele várias vezes no passado, que assim, a fundação é a fundação, a Casa dos Raros é a Casa dos Raros. Não dá para a gente pagar para uma entidade uma suposta dívida com a outra. E eu usei esse adjetivo suposta porque ela de fato não existe, né? A gente tem um entendimento do próprio HCPA dizendo não tem dívida porque o contrato era inválido. Eles devolveram o dinheiro pra gente, né? Então fica meio estranho falar assim, tá, o HCPA falou que não tem dívida, mas como a fundação acha que tem e nós achamos que tem, então a gente vai pagar pra Casa dos Raros. Hã? Tipo, não encaixam as coisas. Então, a presença do Demi eu acho que vai ser bom para reforçar esse ponto com o Giuliani. Acho que Sim. nós temos uma dívida moral com ele, no sentido de que ele prestou o serviço, nós reconhecemos que ele prestou o serviço. A gente mandou os exames e ele deu os resultados. Mas pagar uma entidade por uma suposta dívida com outro, isso também não tá certo, não passaria em nenhuma auditoria uma coisa dessas. Exato. Então, esse era o primeiro comentário. O segundo comentário era que a gente originalmente queria fazer nessa modalidade de custo por exame, só que isso triplicaria o preço. E foi nessa hora que a gente deu para trás e falou: não, se aumentasse o preço em, sei lá, 10, 20, 30%, ok.
mas vezes 3 200. é outra coisa que não vai passar em nenhuma auditoria. Então, por isso que a gente está indo agora para essa modalidade de custo de setup. Exato. Bom, e na sexta-feira ele foi, parece que estava de bom humor até, né? Porque ele tinha recusado a reunião que a gente colocou das 3 às 4, e aí na sexta-feira eu passei um WhatsApp para ele, falei da dificuldade, e aí ele, não, vou tentar remanejar aqui. Eu falei, então tá bom, doutor. Então, aí ele conseguiu, Marcelo, por isso que eu só mandei a confirmação porque eu já tinha falado com ele, tá? Eu interpreto até como uma confusão de fuso horário, né? Porque ele tá viajando, aí ele escreveu no e-mail, eu achei que era tal horário, mas era outro. Então, beleza. Ah, O importante é que a ok. gente vai fazer a O reunião. interesse é Eu, dele, o Demian só consegue nesse horário. Eu falei para ele, doutor, sim, infelizmente só consegue nesse horário, o Demian também vai estar fora, tá. então você não consegue remanejar? Ele falou, não, eu vou ver aqui. 5 Sim. minutos depois ele conseguiu resolver ali. Então, Não, beleza. Eu só te mandei aquele e-mail porque eu não sabia dessa conversa paralela. Eu só sabia da tá. conversa no e-mail e aí eu fiquei com baseado no que estava escrito no e-mail, eu fiquei com a impressão de que estava agendado no horário que ele não ia poder. É que Mas eu falei com ele depois, Marcelo. Eu estava aqui, eu voltei da só- infusão, mas eu voltei tranquilo. muito pilhada, então eu fiz um monte de coisa, aí eu fui atropelando as coisas. Então, a cara Não, do Vitor. tranquilo. O importante é que todos consigam participar. Eu só queria evitar que, assim, chega lá na hora, todo mundo conecta. Ah, cadê o Giuliani? Ah, não, ele não podia. Ué, Não, eu não faria isso não, não era Marcela. só pra ele. Eu tava com isso na cabeça. Eu tava com isso na cabeça. Eu só não fiz lá na infusão porque acabou a bateria. Primeira vez que eu levo o computador para lá, minha enfermeira falou assim: não pode usar computador aqui. Eu falei, brincando, né? Eu falei, não, posso sim, eu tô com um monte de coisa para fazer, eu posso sim. Aí mexer na mão toda hora, meu espaladrapo saiu, né? O micropore. Aí eu falei assim: ó, esse micropore não tá de qualidade, não, vou reclamar. Ela, você não para com a mão, porque que o negócio fica grudado. Mas enfim, deu tudo certo, fiquei feliz que eu consegui resolver um monte de coisas. Então vamos lá, PSP, PSD. Uhum. Os contratos, Marcelo, tá faltando 2 contratos para serem assinados, porque houve um problema lá na Efarma, o advogado saiu e ele estava como revisor dos contratos. Quais E aí são eu os fiquei sabendo, contratos que estão faltando, Fê? tá faltando o coleta domiciliar dentro do Vivendo, né? Que é a SOW1, CO9, e tá faltando o coleta domiciliar, que aí é dos pacientes não suspeitos, esses 2. Mas a gente, na sexta-feira, eu vi isso, e aí conversei com a Mariana, ai, Fernanda, advogado saiu. Um deles a gente tinha informado a mudança, o outro não, mas aí o jurídico comeu bola. Mas então, a gente já revisou, reverteu isso, já está para os advogados, mas como era mais tarde, na sexta-feira, eu acho que eles não conseguiram revisar, mas eu já mandei um lembrete para eles. E vou falar com a Mariana daqui a pouco, para ver se ele consegue assinar. Então, até 31 vai estar assinado com certeza. Todos os documentos, script, regulamento, instrução de trabalho, já foi tudo aprovado, então está tudo ok, já para dia 1º já iniciar, não tem contato ali, né, se receberem. Isso tanto para PSP como PSD. Tá, aí PSP de Cuvan, tá tudo certo, contrato script, o script mais para os pacientes que entram dentro dos critérios, né? Do PCDT. Então, a gente vai ter uma reunião com a Pri, o André e a Efarma para a gente desenhar como é que a gente vai fazer. Em relação Quando vai ser, Fê? aos. Desculpa. Ai, Ai, Marcelo, não sei, minha cabeça não está muito memoriada. Peraí. Não, É a minha amanhã. também não, por isso que eu fico olhando aqui a agenda, É tranquilo. amanhã. É amanhã. Para mim, tipo, é um dia dessa semana. É amanhã, tá? Eu conversei com o Alex na quarta, quinta, não me recordo também, claro, sobre os pacientes que não forem responsivos da Cuvan, tá? Aí falei para ele, tá, mas se ele não tem a prescrição, não está aprovado o Palynziq, então como que a gente faz? Aí ele falou o seguinte, que ele não vê risco, porque não existe concorrência, e que não precisaria de uma prescrição, só do consentimento. Mas aí a gente precisa separar o script direitinho para atender pacientes
responsivos com prescrição, pacientes em tratamento, né? Dois scripts, um para tratamento, um com prescrição em fase de obtenção da medicação, e um separado, que seria os pacientes não responsivos à Kuvan, que a gente vai ter ali na base para futuro Palynziq, aí, se for o caso. Porque a gente também vai incorporar dentro do PSP de Kuvan os pacientes de Palynziq. Eu pedi para ele me responder o e-mail, porque cada hora fala uma coisa, então assim, vamos documentar. Eu vou cobrar ele porque ele não me respondeu. Então eu falei, Alex, você só documenta por e-mail para mim? Porque depois você vai falar que não falou, enfim, não lembra, enfim, aí vira, né, para a segurança de todos. Então, Não, eu não sei se tem alguma relação, Fê. Eu ia ter uma conversa com o Alex na quinta-feira passada, ele remarcou uhum, meio em cima da hora por questão uhum. de saúde. Ele falou assim, eu Ah, é? tô me sentindo meio mal, tô indo pro PA, para algum hospital fazer pronto atendimento. Então Xiii. eu não. Isso foi na quinta-feira. Assim, a minha reunião com ele ia ser às 5, vamos dizer assim, Uhum. e 4:30 ele remarcou. Então, só Pode ser. assim, não Eu sei se vou tem ver se tá relação, mas ausência. dando esse toque aí pra você que talvez tenha. Ai, meu Deus, coitado. É que ele é diabético, né? Sei Sim. nem se- é. Mas enfim, tomara que dê E, tudo certo. e aí do PSP e do PSD, e talvez não seja nada, tá, Fê? Tipo, Uhum. eu não falei Uma com ele gripe. depois. Talvez Uhum. assim, ele foi lá, deram um soro pra ele, ou deram uma E tá bom. Novalgina e ele voltou pra casa. Mas Tá. assim, alguma coisa aconteceu na quinta tarde, porque ele remarcou dizendo, tô indo pro hospital. Tá. Tá bom. E eu ia te perguntar da repercussão dos TMs, se depois da apresentação que a gente fez na Web Meeting, se durante a semana passada, que a Web Meeting foi na outra semana, né, dia Uhum. 19, se durante a semana passada a gente já finalizou os cards, enviou para eles tiveram dúvidas, enfim, como que está sendo a repercussão? Eu não recebi nenhuma dúvida, não sei se o Vitor, mas até então, tranquilo, Marcelo. Ninguém falou nada. Vamos ver daqui a pouco. Mas Eles já. Oi, fala, perdão. eu não sei se eles têm alguma dúvida ainda, porque o Vitor mandou também, né, ali o passo a Mandou e passo, deixou no não, mas diretório de todos. links. Sim. Exato. Eu mandei o card, mas foi na sexta-feira, final de dia, né? Porque eu estava falando o tempo todo com o Giovanni, a gente tinha uns ajustes para fazer, então, como eu mandei na sexta no final do dia, eu só recebi um obrigado da Lili, ninguém mais respondeu. Então, Ah, no mesmo dia. aparentemente, No mesmo é. dia da Web Meeting, no fim da tarde, vocês já mandaram os Não, cards. Não, 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 o sexta-feira card eu mandei passada. sexta-feira passada. Não, Ah, a dia gente vinte e levou. seis, tá. Isso, isso. Tá. Ô, Fê, eu vi que a Bia respondeu, né, Ah, que tá tudo, sim. que não precisa de alteração, mas, tipo, sobre o Uhum. card mesmo, os TMs e consultores, nada mesmo. Não Nada, né? recebi nada também. Ah, não, mas se a gente mandou na sexta-feira, final do dia, ainda nem deu tempo. É que Sobre o eu não card, sabia, eu não não. sabia nem se tinha mandado. Então mandou, Mandei, excelente, mandei. mas mandou há poucas horas úteis, então ainda não deu. Se Exato. houver reação, ainda nem deu tempo. Sim, Ah, se tivesse alguma coisa, a exatamente. Lili já ia falar. Com certeza. Tranquilo. Isso é fato. Se passou pela Lili, Então tá bom. ou então ela não olhou no detalhe. Mas assim, estava bem simples, assim, passei com a Flavi também, então já achei melhor mandar logo na sexta, porque eu já estava pilhada, então já mandei tudo, já fiz tudo. En- Então a gente mandou card para quem? Para os 11 Para os TMs? 11 TMs e para os 5 consultores. 5? É, 6? 5 ou 6? O Rogério recebeu? Rogério Aranha? sim. Uhum. São quantos consultores? Ai, gente, não sei. Vamos lá. Eu acho que são Fabiola, 6. Fabiola e Rogério em São Paulo. Raquel, Fa- Raquel, Valmir, Valmir, Anderson Anderson. e Adriano. Isso, mandei, 6. com certeza. É que eu tô confundindo. Peraí, Marcelo. Mas O é isso próprio aí. Rogério e o próprio Edu não tem um card genérico, assim, Coringa, não, Não, né? não Uhum, tem. tudo bem. Ah, então eu mandei na sexta mesmo. Então fecha essa parte do PSD. Uhum. Só falta o contrato, tá? Mas isso com certeza vai estar assinado, nem que eu tenha que ir lá na e-Pharma falar com a advogada. Eu acho que de programas é tudo isso. É legal. Tá bom, também acho. Acho que era isso. Acho que é isso. E aí, Marcelo,
sobre. Teve até uma troca de e-mails da Larissa da MSL, para falar que teve uma reunião lá e tem alguns inputs de fisioterapia, né? Então, o que que eu fiz? Eu Ah, não é. tinha mexido nisso porque eu estava priorizando outras coisas. Então, agora que já deu uma calmada, a loucura foi semana passada, é, eu já pedi para o Giovanni fazer um orçamento para a gente do quanto custaria para ele fazer esse desenvolvimento de materiais, porque com a fisioterapeuta é só a questão do FII que a gente vai pagar para ela elaborar ali o texto, né? Então, aí com os dois a gente consegue ver se a gente vai ter verba para dar andamento nisso, que não adianta a gente começar com a fisioterapeuta e depois não ter verba para fazer os materiais, né? Então, é isso. Ele disse que vai me mandar essa semana. E aí Uhum. a gente senta para ver e eu já tenho o tier da fisioterapeuta, então eu só vou ver com o marketing que tem costume de contratar esses profissionais só para me ajudar ali no cálculo do FII, tá? Tá bom, E aí a gente, tipo, tem o valor ali de quanto a gente gastaria para fazer esses materiais de fisioterapia. Só para combinado. vocês saberem, isso é do Vivendo MPS. Então, a gente teve essa demanda que achou importante a gente ter algum material de fisioterapia para ajudar os pacientes e até mesmo os médicos na hora de solicitar fisioterapia para esses pacientes. Então, a gente vai ver se a gente consegue desenvolver esse material. Eu espero que sim. A gente pega do Edu, que tem o dinheiro. Ele não pode ouvir isso, porque o Edu está muito chorão. E a gente faz esse material. Eu acho que é tudo isso, Marcelo. Não sei se você anotou mais alguma coisa. Não, é só um follow-up, voltando um pouco no PSP de Cuvan, que na Tá. semana passada você tinha comentado que o André que ia colocar no Viva para aprovação e você só ia confirmar com ele se estava tudo em ordem. Você conversou? Ele começou a trabalhar, só que aí a decisão mesmo vai ser na amanhã, né? Que a gente vai discutir ali e fechar para ele fechar a escrita do material. Então, é isso. E aí a Isso gente vai soa começar. para mim como se não avançou nada. Porque, assim, o Marcelo, André já não deveria ter feito alguma coisa na semana passada? eu sei disso, eu cobro, mas o André não tem outro jeito. Até a Priscila já pediu, então eu, Não, infelizmente. eu entendo, era algo que estava no colo do André. Eu só quero ter certeza Sim, que você está com a mesma percepção que eu, ou se você está com uma sempre. percepção diferente. O time dele é bem diferente do meu. Então, Uhum, é assim mesmo. O perfil dele, eu já cobrei, já falei, já esperneei, né? E não estou conseguindo avançar. tá Inclusive, bom. eles mandaram, disseram que tinham desprezado os copos de medidas e o macerador. Aí depois a KT me mandou uma mensagem dizendo que eles não destruíram, na verdade, que acabaram. Falei, então tá bom. Aí falei com o André, eu falei, André, mas você vai fazer de novo, né? Já pedi para fazer. Então, Tá. tá fazendo. Algumas coisas andam, outras já ficam um pouco mais devagar, mas é, é isso, Marcelo. Tenho cobrado, tenho falado, mas eu não, assim, não tenho muita ação, né, em cima disso. Beleza. Não, eu super entendo, não dá pra obrigar o cara a fazer. Se eu É pudesse, porque eu dou uns eu, eu- toques pesados nele, porque eu tenho intimidade, mas não adianta, tá. mas eu tento. E já que você tocou no assunto da Pri, também ela tá voltou de férias hoje de É, manhã. Então ela estava exato. fora a semana passada, até rolaram uns e-mails por parte dela mesmo durante as férias, por Uhum, conta do ministério, né? sim, Mas hoje ela tá oficialmente de volta. tá. Deixa eu contar só uma novidade rapidinha para vocês que não sabem. A gente, no PSP Horizontes, a gente vai conseguir fornecer refrigeradores para os pacientes armazenarem a medicação. É claro que vão ter critérios e a gente vai usar como que eu posso dizer? Um escopo lá que tem dentro do Serasa que abrange algumas informações que a gente pode ter dos pacientes para a gente poder classificar se ele realmente está dentro ali, né, de uma classe menos favorecida para poder receber o freezer. Então a gente vai conseguir
não vai ser doação, a gente vai fazer um comodato para ficar mais fácil, mas a gente já está trabalhando, né? Eu, Edu, Mari e PSP, para a gente seguir com tudo que compliance exigiu, que é, na verdade, mudar o termo de consentimento para colocar ali que os dados do paciente podem ser usados para consulta, enfim, não sei qual termo que a Samara vai colocar, mas ela vai adaptar nosso termo hoje, então a gente vai ter que reenviar para esses pacientes para eles darem de acordo, para que a gente possa fazer a análise no Serasa de alguns dados, algumas informações, tá? E também a gente vai adaptar o termo do comodato para fornecer esses freezers, para garantir que falar que a Biomarino é responsável pela manutenção e etc., para não recair na gente aí algumas despesas que possam surgir, tá? É isso. Isso é legal. Legal. Quando que a gente espera que o primeiro refrigerador seja entregue, usado, enfim? Marcelo, a gente ainda faltam algumas coisinhas para ajustar, então assim, a gente não tem ideia ainda de quanto, porque vai depender do desenrolar, né, dos documentos, de toda a estrutura, a comunicação para os pacientes, que vai ter que ser bem clara, né, de uma maneira que não dê burburinho naquelas famílias que já compraram, né, ou um freezer ou a conservadora. Então, eu não sei. O Edu pretende ter assim um cronograma já fechado de tudo pro BTM. Inclusive, me parece que o programa vai no dia para fazer a apresentação. A gente está correndo aqui do nosso lado das coisas que a gente precisa resolver. Do meu lado, eu já estou vendo algumas coisas, e Farma está vendo as outras, para a gente conseguir andar um pouco mais, para a gente ter uma ideia de quando a gente vai conseguir já divulgar para os pacientes, né? E de que maneira vai ser é, elegível, né? O paciente vai ser elegível a receber o freezer. Ah, e tudo indica que vai ser tipo uma geladeira ou vai Vai ser uma ser. geladeira, Marcelo, porque é uma geladeira, porque a conservadora custa em média R$ 12.000. E foi o que eu falei pro Edu. Gente, se fornecer conservadora, isso vai ser uma confusão. Aí vocês vão ver o que que é rede social, o pessoal falando da gente, porque muitas pessoas já compraram, né? Sim. Então, o Edu falou que o Thomas também considerava, né, essa questão, que era Uhum, preferível a gente, né, pagar um preço menor e aí um refrigerador já resolveria, né? uhum. Para quem não tem nada, já ajuda, né? Um refrigerador a mais para armazenar medicação. Então, por volta de R$ 2.000 cada refrigerador. Sim. Vai ser, entre aspas, é uma Brastemp que Na você poderia geladeira. comprar na loja. Não vai ser nada Isso, de nada, diferente. não, Não vai ter log de temperatura, não vai ter no break, não vai ter não, nada não, disso. É uma não vai ter geladeira nada como você disso. compraria na loja. Exato. Então, beleza. Eu concordo. Isso evita, entre aspas, ciumeira de Nossa, quem ia ser uma já briga. comprou. E aí E fica aí bem depois, claro por que que que. o outro ganhou a conservadora e eu não Exato, entrei? Não, não, exato. eu falei, vamos Não, evitar isso concordo, porque vai sair até na concordo. Globo se a gente fizer isso, né? Então é isso, gente. Acho que eu falei demais. Na verdade, eu falo demais, né? Não, imagina, a gente sempre. Lembre-se, Fê, que Hum, uma parte importante do objetivo dessa reunião é todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, para uhum, conhecimento, para dar palpite, para ajudar, enfim. Então, obrigado. É importante sim uhum. você Imagina trazer tudo isso que tá rolando. que tá rolando coisas boas. Esse ano arrasamos. E E a, passaram 5 meses só. Imagina até o final do ano. beleza. Agora eu vou passar a palavra então pro André e pro Danilo. Podem nos dar um update aí do que está rolando? Bom, eu vou tentar marcar uma reuniãozinha de 30 minutos com a Fê, para que a gente vai levar no performance a atualização do PSP 2.0, né? Então talvez tenha algum tipo de conteúdo comentário que a gente precise atualizar. Até onde entendi, nós que vamos atualizar, né? Eu e o Dan. Então a gente vai falar com a Fê rapidamente. Eu sei que alguns dados já estão disponíveis lá para a gente poder usar nesses slides. Em paralelo também agora está acontecendo que a gente está
Eu estou focado em terminar, como eu já falei com o Marcelo na última sexta-feira, algumas visualizações de segmentação para preparar os dados, porque fechando o mês agora, é, já no dia primeiro, na verdade depois do dia primeiro, a gente tem que esperar, dar um tempo para os TMs e consultores subirem as respectivas visitas, a gente vai precisar ter as planilhas prontas para colocar esses dados nelas e encaminhar para eles. Então, essas planilhas que eu estou citando agora, que eu acabei de citar, que vão ser encaminhadas, elas já estão prontas. O Dan já fez isso semana passada. Aí você me corrige se eu estiver equivocado, Dan. E o que eu estou fazendo é a fase seguinte, onde a gente vai consolidar esses dados quando eles retornarem após a nossa análise prévia. É, Chegaram os dados do Fleury, então tem aquele relatório semanal que eu envio toda segunda-feira com os exames e recoletas para os times, para eles poderem ter ciência. Na última sexta-feira eu encaminhei o novo conjunto de vouchers e códigos reversos para eles poderem utilizar agora no mês de junho. Então a gente encaminha 15 vouchers e códigos reversos para que eles possam usar durante o mês. E se eventualmente eles precisarem de mais alguns, eles solicitam para mim. Além de enviar para eles, a gente envia também para os respectivos gestores, a gente envia também para o Roger e para o Edu, para eles terem também um setzinho com eles, para poderem utilizar caso seja necessário. Hoje à tarde, assim, pontualmente, eu vou estar me reunindo com a Nara 1 hora, que ela pediu algumas informações, algum suporte na questão dos dados de ortopedia para a MPS. Semana passada eu já enviei para ela algumas coisas, mas hoje no final do dia ela pediu uma reunião, acho que de trabalho, e aí eu vou entender melhor o que ela está solicitando, se a gente pode ajudar e o mais importante, quando, tendo em vista que as nossas próximas semanas aí elas vão estar ocupadas aí. Também vamos ter que separar os dados da próxima fase da IQVIA. Então, eu, o Dan e o Edu já tivemos algumas reuniões prévias nas últimas semanas com a IQVIA e entre nós, acho que foram 2 ou 3 reuniões, se não estou enganado. E agora a gente já tem visibilidade de que por onde que o Edu quer começar. Agora a gente vai separar na prática esses pacotes de dados aí, talvez 1.000, a partir de uma base enorme que nós temos, mas não 1.000 porque a gente vai começar por um estado, né, específico, fazer um trabalho dentro do estado, então não vai ter 1.000 de jeito nenhum ali. Vai ser bem menos de 1.000 ali, quando a gente está focado, né, no Espírito Santo que a gente vai iniciar. Só para complementar, então, na verdade são 1.118, mas a gente chegou no consenso de que metade desses 1.118 são médicos cadastrados que possuem algum tipo de conta, consultório ou hospital que atende. Então, na primeira etapa, a gente vai fazer com esses, que se daria 557 médicos, e numa segunda etapa, vendo como será o resultado dessa primeira etapa, a gente vai ver se faz sentido. Continuar. Segundo o Edu, os médicos que têm conta talvez tenham mais pacientes, tem alguns privilégios que os médicos que não têm conta não tenham. E a outra base seria de 561. Então a premissa seria para essa primeira etapa com médicos com conta. Ótimo, Dan. Então, 1.118 são os cadastros com algum tipo de conta e 557 são o quê? 1.118 são todos os médicos com conta e sem conta. 557 eles têm conta e 561 não tem conta cadastrada. Tá. E cadastrado, você se refere a cadastrado no Salesforce? Não, na base, nesse primeiro momento a gente excluiu todo tipo de médicos que a gente já teve alguma relação. Então esses 1.118 são médicos que nunca tiveram relacionamento com a Biomarin. Eles vieram então da base da IQVIA. Você pegou a base da IQVIA e subtraiu aqueles que estão no Salesforce, aí sobrou 1.118. Exato. Tá. E como que a gente define quem tem conta, quem não tem? Que eu achei que esse critério de conta viesse do Salesforce. Não, na verdade a base da IQVIA ela é completa, né? Com telefone, e-mail e a conta. Então ali a gente já fez o filtro. E dos outros que não têm conta, a gente tem que informação deles? Só um endereço e um telefone? Então, a princípio, tem alguns que tem uns que não tem. Então, por isso que o Edu comentou da gente fazer nessas etapas. Vamos priorizar os que têm conta, e aí depois a gente segue com esses que não têm conta, e a gente compara um com o outro para ver se o que teve resultado maior foi com conta ou sem conta.
na percepção dele, com conta seria mais produtivo. Então, esse primeiro teste no Espírito Santo vai ser de fato o primeiro teste e a gente vai ter como base para os outros estados e as premissas que a gente vai usar nos próximos. Inclusive, agora a equipe vai estar com outra base, que foi que a gente mandou ah, daqueles últimos 6 meses que a gente não teve resultado, e aí ficou da gente marcar uma reunião com o Edu e com a Raquel. Provavelmente essa reunião vai acontecer lá em Gramado. É um bate-papo, alguns minutos que a gente vai acabar sentando com ela, porque aí o Edu quer sentar com ela e explicar que, olha, vai existir alguns contatos, talvez alguns remanescentes, para ela ter noção de como vai ser. Então a equipe vai entrar, porque ele disse que assim que a gente tiver algum retorno, ela vai ser responsável por fazer o relacionamento com o médico, né? Então ela precisa estar sabendo do que vai acontecer e a gente vai sentar para explicar um pouco para ela sobre isso. Mas isso só pro mês que vem mesmo, Uhum. porque eles ainda estão usando a base, a equipe tá com aquela base dos últimos 6 meses sem relacionamento. E só complementando que o Edu tem bem em mente que isso é um teste para a gente ver se a gente vai seguir nesse modelo para os outros estados. Até ele já definiu os estados na sequência, serão Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E se vai continuar dentro desse modelo proposto, vai depender de como vai ser essa experiência inicial aqui. Uhum. Ainda falando sobre a Equilvia, eu ainda vou ter uma reunião com eles essa semana para orientar o que a gente espera de receber de dados assim que o mês termine, para a gente poder alimentar aqueles slides lá do Performance. Nós já fizemos isso anteriormente, mas a gente não quer ter surpresas com o que a gente espera. As expectativas foram alinhadas previamente, mas a gente já quer deixar bem assim na mente deles o que a gente está esperando entregar. Tá. E o contrato? Que na semana passada a gente comentou que ele vencia 8 de agosto, então a gente precisava fazer a solicitação. Eu confesso que eu não vi isso. Fer, não sei se você teve tempo de dar uma olhada dentro da tua. Não, não, solicitar, eu vou solicitar, não tem problema, só precisava alinhar se vai mudar alguma coisa na proposta, se o escopo muda, se o escopo é igual, qual é o valor, então o- eu sugiro a gente já pedir a proposta, se a gente já tiver essa definição, porque aí quando eu subir no NIMB, eu já coloco a proposta, ou então já direciono para a Nayara, né, ou o Lucas, não sei se ele já voltou, é, com quem ele deve entrar em contato para poder pedir a proposta, se houve mudança, negociar aí valores, enfim. Então, é isso que eu preciso do seu lado, André, Pode deixar. porque para solicitar já está aqui no meu radar. Eu vou pedir ele dia 1º, pelo menos, que tem umas coisas mais importantes agora, mas como são 60 dias, ainda dá tempo. Eu vou fazer isso, então já vou Aí eu solicitar a não sei o que, proposta que por você e-mail. acha. Se E se não for mudar escopo, ó, seria um reajuste que se houver dentro do valor que a gente já paga. Agora, se for mudança de escopo, eu já começaria a trabalhar essa proposta com eles, porque eles demoram para mandar. Então, isso pode atrasar um pouco do nosso lado aqui, compras para negociar. tá bom. Ainda na Equilvia, você tinha levantado na última reunião, Marcelo, sobre aqueles médicos que a Equilvia já fez contato anteriormente, como que ia seguir após essa mudança de referenciador de prescritor para referenciador. E aí Justo. o Edu disse que a perspectiva dele era de que ela mantesse o contato, talvez uma vez por mês, mas que com certeza ela tem uma base que ela não vai deixar de lado. E aí é uma coisa que a gente vai comentar na próxima reunião com ela para saber quais são as medidas em relação a esses contatos. Tá bom. Como eu já tinha falado antes, a minha hipótese é que realmente não vai gastar muito tempo dela e por isso mesmo que vale a pena. Seria bom combinar esse jogo também com ela. Tipo, assim, ó, just checking. Quantos médicos estão na sua base hoje? Sei lá, 100, 100 e pouco. Beleza, então você vai ligar para esses 100, 100 e pouco uma vez por mês, ou sei lá, uma vez a cada 2 meses. Então, isso deveria consumir um dia de trabalho, 2 dias, aí dá para fazer a conta. Mas, tipo, se ela tiver uma percepção de que, se eu tenho que continuar ligando para eles, eu vou ficar metade do mês ligando para eles, eu só vou poder ligar para os referenciadores a outra metade, aí é bom a gente voltar a conversar.
né? Esse plano só para de pé se realmente for pouco tempo. Então é bom ela estar de acordo. Ok. E o Track and Find? Então vamos lá. O Track and Find era para ter acontecido no dia 25, então acho que você percebeu que a reunião não aconteceu. Conversei com o Roger, ele falou comigo no Zoom. Ele não podia, ele disse que a única abertura que ele conseguia seria no Brasil às 9 da manhã, no dia 25, mas não consegui agenda nem com a Samara e nem com a Carol, então permanecemos para o dia 7. Não teve jeito de antecipar, Entendi. tá? Aí, mudando para outra, a gente tem uma reunião marcada com o Rô. Na verdade, a gente tem às 3 horas da tarde, tem uma sobre o segmentação, aquela parte das atualizações de painel Do do Q2. Adriano, da categorização do Anderson. A gente vai ver como que a gente vai atualizar, se o Rô vai conseguir subir agora para poder atualizar o painel do Q2. Uhum. E às 15h30 tem a reunião, eu marquei uma com ele para a gente entender sobre aquela página do OnePage. Nessa eu até ia te colocar em cópia, eu acho que eu não coloquei, não sei se você quer, para a gente conseguir entender, levar aquele número do Kuvan, que inclusive eu vi que ele respondeu um e-mail que o André tinha marcado quando a gente teve a percepção lá na preparação do performance, mas a gente pontuar com ele e reforçar, para entender aquele número de Kuvan que estava errado, para ver se era só um erro de de números mesmo e entender aquelas partes que a gente não teve compreensão, algumas coisinhas que existem lá. Então a gente tem duas Bom, reuniões na parte da tarde com o Rua. tá joia. Não, beleza. Obrigadão. Então, nos últimos 5 minutos, queria passar a palavra, então, para. Se vocês terminaram, queria passar a palavra para a Laura. Como estão os processos de importação? Tá tudo tranquilo. É... Cuidado. Cuidado com essa palavra, né? Não, mas diga, Mas diga. o embarque de Mimizinha, a gente tava falando que vai chegar dia 1º, mas vai chegar dia 2. Que vai ter. Como que fala quando que muda de avião? Escala. Ah, tá. Pô, mas que Então escala chega demorada, porque ele vai embarcar no dia 31. isso. Mas o que eu informei pro Ministério foi dia 2 mesmo. A gente tava confundindo mesmo. Mas tá certinho a informação do Ministério. Multicare não tá tendo. Não teve novos pedidos. Então tem coleta pendente até o dia 2, depois não tem mais. É, a Pri pediu para fazer agora a proforma de Naglasar e Vimizin, que vai ter a troca dos lotes que o Ministério solicitou. Ah, Aí eu já vou fazer sim. agora. Então, na semana passada, que eu até respondi o e-mail lá dizendo, esse é um tema que já vinha sendo tratado aí pelo Pri e pelo Thiago há um tempo. Depois eu troquei o WhatsApp com o Thiago, falei, Ti, eu só sei o que está escrito lá, o que eu escrevi no e-mail e a Laura também. E aí o time respondeu, não, pode deixar que eu vou olhar isso. Ele chegou a falar com você que e-mail assim pra galera eu não vi ele mandar. Não falou ainda. Tá bom. Mas você sabe como fazer esses proformas de troca? Eu entendo que eles são um pouquinho diferentes, não? Isso, eu vou ver com ele se só precisa colocar um free of charge e deixar os valores, mas colocar na proforma que é free of charge, ou se deixa tudo zerado. Mas bem provável que só precisa colocar o free of charge mesmo. Tá. E a gente de fato tem estoque para isso, né? Tem. Tá. Porque ó, as 14.100 e tralalá unidades para o Ministério, para o novo contrato, eu entendo que elas estão contadas. Então esse daí seria um a mais. Eu sei Isso. que são pouquíssimas unidades, mas, entre aspas, não é que a gente está com o nosso estoque lá exato. A gente tem aquela meia dúzia que eles estão pedindo extra para mandar extra, né? Isso, mas eu vou confirmar, mas acredito que tem sim. Tá bom, tá bom. E eu acho que, É, só porque eu falei da Multicare, acabou de chegar um pedido novo. Mas eu acho que é isso. tá joia.
Beleza. Tá bom então, gente. É isso. Boa semana para todos. Vamos nos falando. Quarta e quinta estamos aí. Boa semana, gente. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa semana.